Sou a professora Flávia Losso. Hoje a gente está aqui gravando essa aula para os alunos da pós-graduação Cultura, Sociobiodiversidade na Gastronomia. E essa aula é um complemento, né, da temática de aula não presencial que a gente tá fazendo, onde a gente falou sobre as tendências, né, dos materiais à mesa, né, a mise en place de mesa, a comensalidade, né, essas temáticas que envolvem a alimentação, a gastronomia, mas que tem essa relação direta com o dividir o alimento, a partilha, né, e esse momento realmente de você sentar numa mesa para fazer a sua refeição. Que é, né, a área que eu atuo, porque eu sou professora de restaurante e bar aqui no RIFSC. Então aqui eu montei uma mise en place de mesa, né, então a mise en place é essa montagem, né, do lugar onde a pessoa vai sentar, usando, né, alguns materiais tendências e alguns que são da tendência, mas que tem uma relação com esses valores, né, culturais e de sociobiodiversidade, né, trazendo à tona o uso de materiais mais naturais, trazendo esse conceito do trabalho artesanal, né, dessa coisa mais orgânica para a mesa atualmente, né? Então essas tendências elas estão nos relatórios de tendência mundial da alimentação nos últimos 5 anos, principalmente trazendo, né, o foco para os usos e variações de materiais à mesa, tá? Aqui eu usei, por exemplo, talheres, né, com design diferente, mais finos, que é o que está se usando hoje de design de talheres, material, né, com outro tipo de cor saindo, né, aquele aço, né, tão tradicional, né, daquele inox, aquela cor de inox, tá? Então, para trazer um pouco de diferença já no talher. Usei guardanapo com cor, então a gente já está imaginando, remetendo para eventos, né, não para o dia a dia de um restaurante que normalmente vai usar tecido um pouco mais neutro, né, pela facilidade de manutenção. Então trouxe um pouco de cor, trouxe esse porta-guardanapo, que é um porta-guardanapo artesanal feito por uma florista produtora de flores, então ela cultiva as flores lá na Serra Catarinense, lá em Urubici, né? Não são todas as flores, não são nativas, algumas são, mas outras são flores que se adaptam bem, né, à região da nossa Serra Catarinense, e ela fez esse arranjo então justamente para compor, né, mesas como essas, onde você tem uma valorização do artesanato, tá? Eu vou tirando os elementos e depois a gente remonta variando com alguns outros que eu trouxe. Aqui a gente colocou um prato de cerâmica artesanal da Duas Cerâmicas, elas são aqui de Florianópolis, né, são duas irmãs que estão trabalhando com cerâmica artesanal, elas estão se especializando, né, em produção de utilitários de mesa, né, estão trabalhando bastante com isso, então elas estão com uma produção bem variada de louças e em parceria com os restaurantes, as encomendas, né, para realmente se adaptar à necessidade de cada estabelecimento. Elas fizeram uma pesquisa bem ampla antes de definir os materiais que elas iriam utilizar para a produção da louça delas, e elas definiram, né, o uso de uma massa cerâmica, né, específica, e chegando, né, no melhor resultado que elas gostariam. Então um resultado de durabilidade, de porosidade associado ao tipo de esmalte que elas usam. E também de leveza, né? Então é um prato que não é muito pesado, ele tem um peso muito semelhante à cerâmica branca industrial, né? A tradicional que a gente conhece como a branca de hotel, tá? Vou colocar aqui na frente o prato para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um suplá maravilhoso, feito pelas artesãs da Trumatusa, né? Elas são lá de Lages, inclusive a gente tem no início dessa aula
né, a entrevista que eu fiz com a Denise, que é uma das artesãs desse grupo, né, de 20 e poucas mulheres que trabalham com essa fita, né, que vem, né, da indústria de celulose, era um descarte, né, e agora vira arte. Então aqui elas abrem bastante a fita, né, a trama da fita, para poder gerar esse tipo de produção. Aqui nesse vasinho eu tenho alguns outros elementos da Tramatusa. Aqui nesse vasinho elas usam a fita inteira, né, e vão fazendo no molde, provavelmente, né, ou moldando, né, a partir, né, de um modelo que elas devem ter tido como fonte, que parece um vasinho, né. Eu comprei para a gente usar como vasinho, sim, como cachepô, mas dá para usar, por exemplo, aqui para colocar uns talheres, né, numa mesa de buffet. Tá? Então aqui eu usei como exemplo a colocação dos talheres dentro do vasinho. Então aqui elas têm a fita inteira, né? E aqui elas abrem ela para você poder trabalhar melhor, né, outras formas. Tá? A gente tem outras peças delas aqui um cestinho, dá até para a gente usar como um cestinho de pão, né, por exemplo, né? E aqui tem um outro cachepô, né, que mostra bastante, né, a capacidade artística dessas mulheres, né. Então no intuito realmente da gente valorizar, né, esse trabalho que tem, né, o viés da sustentabilidade, que tem esse viés de trazer as mulheres, né, para o mercado de trabalho, uma atuação só de mulheres, né. Então elas já eram artesãs, né, e conseguiram colocar, né, aquele artesanato que elas faziam com outros materiais, né, pautado nessa fonte, né, que é essa fita tusa, né. Que mais que eu trouxe aqui que remete a esse conjunto que eu quis criar inicialmente, né, de cores e formas, né, e relação também um pouco com essa biodiversidade, né, da nossa região, do nosso estado. Aqui eu coloquei um vaso, né, essas plantas são plantas nativas da Serra Catarinense, que são, né, coletadas, né, e daí a gente pode usar, né, porque, né, brota novamente, né, você coletando na forma da forma correta, na época correta do ano, né, e eu usei também para compor esse arranjinho, eu usei a cerâmica, né, daqui, né, de Olaria, daqui de São José, essa é a cerâmica do Tatá, que vocês inclusive têm um vídeo também para assistir, né, o documentário sobre a história da olaria do Tatá. Essa cerâmica aqui, né, foi só feita a primeira queima, né, então ela não está adequada para a gente usar, né, para a área de alimentação, né, então só é a queima biscoito que a gente chama, então a primeira queima, a temperatura é menor, né, e daí se quiser impermeabilizar com o esmalte, que é o que eles usam, né, aqui na região, é o esmalte transparente, né, principalmente na olaria do Tatá, e daí vai passar o esmalte, né, para depois ir para a segunda queima que vai, né, em torno de 1.200 graus, né, então um pouco acima. Normalmente essa biscoito é em torno de 900 no máximo, tá? Eu trouxe aqui alguns outros materiais que a gente pode ter também, né, para a montagem da mesa. Aqui é uma renda de bilro, então algumas demandas que o mercado vai fazendo, vai criando, né, e os artesãos estão se adaptando. Então aqui é a renda de bilro feita então na forma, né, de um suplá, que dá pra gente então colocar nessa montagem aqui, por exemplo. Né, ou em cima de um outro suplá mais neutro, né, colocar isso como um elemento, né, para remeter à cultura local, né. Então também era uma forma que não se trabalhava tanto, né, nesse tamanho, dá para fazer um pouco maior também, para dar um espaço, uma percepção mais aproximada de um jogo americano, por exemplo, né, não precisando ter uma toalha por baixo como a gente está usando aqui. Então é interessante essa adequação também que o mercado vai fazendo, né? O mercado do artesanato, os designers, as lojas especializadas em decoração vão demandando hoje isso aos artesãos para poder inseri-los, né, nesse mercado de mesa também.
tá? Saindo um pouco do nosso regionalismo, já que a nossa pós-graduação não precisa falar só de Santa Catarina, eu tenho também aqui uma outra adequação, né, na forma e no uso, é o artesanato de carnaúba, né, a palha de carnaúba lá do Ceará, e eles agora estão fazendo também então materiais como esse, que é um suplá também, estão adequando a sua arte, né, à demanda atual do mercado, né, então que são alguns elementos de mesa posta. Só para complementar um pouquinho essa coisa da mesa, né, da mise en place de mesa, como eu falei, muitos aqui de vocês não necessariamente estudaram gastronomia, né, tiveram aula de serviços de restaurante, então eu trouxe aqui esse primeiro guardanapo, como eu havia falado, né, com um porta-guardanapo bem, né, vistoso, com essas flores secas. Aqui eu trouxe um outro guardanapo mais neutro, né, só com um porta-guardanapo de madeira, então também, né, valorizando essa coisa dos elementos naturais, né, que é uma tendência à mesa, e uma das tendências que tem muito a ver com a nossa pós-graduação, né. Mas para falar de formas mesmo, né, de guardanapo, não necessariamente falando, né, de sustentabilidade, a gente tá com essa tendência de dobraduras simples. Então eu trouxe aqui 2 guardanapos dobrados nessa forma bem simples, né, que fica só colocado deitadinho, né, sem volume em cima, né, ou aqui diretamente em cima do suplá, que depois vem o prato, né, servido com a comida, né, e é muito mais corriqueiro hoje a gente encontrar dobradura assim de guardanapo do que aquelas dobras vistosas com altura como a gente via antigamente, tá? Então tem um aqui mais escuro, azul marinho, e esse outro mais neutro. Os dois cabem bem nessa montagem, mas eu acho mais bonito esse. Um outro material que está na tendência, que a gente viu também, né, os esmaltados, né, então é o aço esmaltado, e a gente tem aqui em Braço do Norte uma empresa, né, a Werner, uma empresa tradicional nessa área e que se atualizou, né, com esse tipo de utilitário, trazendo essas novas cores, né, para suas linhas. Então esse aqui é um açucareiro, na verdade, né, mas quando eu vi eu achei que ele cabia bem como uma tigelinha para a gente servir uma sopa, né, fazer um soufflé, né, servindo de forma individual, né. Então eles estão com as linhas de cores variadas, essas cores mais fortes e as cores mais pastéis, né, que são todas essas cores, né, variadas, estão fazendo parte bem da tendência e do retorno desse material à mesa. Outra coisa que a gente tem aqui na mesa que está na tendência esses design retrô de copos também. Então aqui eu peguei esse copo que pode ser usado, né, como um copo de água aqui nessa montagem. Então justamente nessa mise en place de mesa ele é a nossa taça de água, tá? Então a gente está com essa volta, né, desse vidro marcado, desenhado e com cor também, principalmente usa com alguma cor no vidro para copo de água, né, não para copo de vinho, de espumante, tá? Mas a gente está vendo bastante também na coquetelaria, né, os copos variados, né, não só de vidro, com essas linhas retrôs de vidro, mas outros materiais. Então a gente percebe que parece com essa modificação que fizeram, né, daquele coquetel Moscow Mule, e daí veio naquela caneca, né, então que é realmente uma outra forma de apresentar o coquetel, que o coquetel vem, né, escondido, vamos dizer, né, naquele recipiente. A gente começa a ver cada vez mais a coquetelaria contemporânea migrando para outros copos, outras formas, com o uso de outros materiais, inclusive a cerâmica, né? E daí, para complementar agora essa nossa aula sobre a mesa, eu vou elaborar aqui 2 coquetéis simples, né? À base de fruta e de vinho,
tá? Para a gente valorizar um pouco frutas que a gente tem perto de nós, né? Que trazem brasilidade para nossa mesa, que é uma das nossas grandes intenções, né? Com essa questão de trazer, né? O valor, né? Da sociobiodiversidade para a gastronomia. Continuando então a nossa aula, agora eu vou mostrar dois drinks simples, né? Porque eu não sou bartender, só estou sempre, né, nessa ideia de tentar valorizar, né, os nossos insumos locais, os nossos frutos nativos. Então eu vou fazer um coquetel montado, que eu adoro, né? Então eu vou fazer uma versão mais brasileira desse coquetel, que é o Kir, né? O Kir é um coquetel que tem origem na região da Borgonha, na França, para valorizar dois produtos daquela região, né? Então o vinho branco da uva Ligotê e o creme de cassis, né? Que é uma fruta vermelha de bosque lá da região, né? Da França. E aqui eu fiz, então, remetendo ao creme de cassis, eu fiz um creme de uvaia, que é uma fruta nativa da Mata Atlântica, uma fruta da família da pitanga, né? E a gente deixou ela macerando na cachaça, uma cachaça catarinense prata. E depois, né, de deixar macerando pelo menos uns 10 dias, a gente levou ao fogo com 30% de açúcar em relação ao volume, né, de cachaça e de fruta. Fiz nessa proporção. Tá? O creme de cassis industrializado, ele tem 40% de açúcar, né, e 18% de teor alcoólico. Aqui, como eu acabei não fazendo essa proporção, né, de quanto eu tinha usado de álcool em relação à fruta, então eu não sei exatamente o teor alcoólico que eu cheguei, tá? Então a gente gela um pouco o copo, por quê? Porque porque esse coquetel você vai montar e não vai deixar gelo dentro desse copo. Eu tô fazendo numa versão, né, só um copo que parece o bojo, né, de uma taça de vinho. Então tô usando já uma versão, né, atualizada, vamos dizer, da minha parte, né, fazendo realmente num copo sem, né, o pé, sem a base, sem a haste, tá? Foi uma escolha minha, tá? Eu vou usar, que a gente tinha uma colherinha, vou usar, que eu esqueci a minha bailarina, vou usar então essa colher para mexer um pouquinho, para gelar melhor o copo. Então a gente gela esse copo porque não vai colocar nenhum gelo, né, na finalização desse coquetel, tá? Então para que ele esteja numa temperatura agradável de consumo. Outra coisa, a gente vai ter que ter esses dois elementos, vinho branco e creme de uvaia, bem gelados, né, para dar um coquetel mais gelado, mais agradável. Então eu vou colocar uma dose do creme de uvaia e vou finalizar com o vinho branco. É um coquetel super simples. Como não é um produto industrializado, mesmo que seja só um coquetel montado, às vezes a gente pode dar só uma leve mexidinha, né, para ter certeza que esse creme realmente ficou mais homogêneo, né, em relação a esse vinho, tá? E eu vou colocar, que eu sou a amante das florzinhas, vou colocar só uma florzinha orgânica aqui para dar uma corzinha diferente nessa taça, tá? Então ele é um coquetel aperitivo super agradável, super aromático. O Kir, né, original, ele é um coquetel bastante consumido na Europa, né? Ele ganhou, né, a Europa, saiu da França e ganhou a Europa. Ele está dentro, né, do hall dos coquetéis da Associação Internacional de Bartenders também, né? E ele tem a variação para o Kir Royale, né, que é o uso do creme, então, de cassis com o espumante.
espumante, inicialmente com prosecco, e hoje em dia a gente varia com o espumante mais acessível, né, mais local, no nosso caso brasileiro, espumante nacional, que é o nosso vinho, né, mais consumido e mais difundido, tá? Um outro coquetel que eu vou fazer é um coquetel batido, tá? Eu usei um gin aqui de Santa Catarina e deixei ele infusionado com pitanga, tá? Que a gente estava agora na temporada, né, da pitanga e elas estavam maravilhosas esse ano, né? Então é uma dose de 60 de gin, uma dose de 50 de vinho branco, uma dose de 30 de limoncello, um limoncello também produzido aqui localmente por um italiano que reside aqui na nossa região, e uma dose de 30 de creme de araçá vermelho, lá da Serra Catarinense. Da mesma forma que eu fiz o de uvaia, eu fiz o de araçá. A gente vai colocar também um pouco de gelo aqui para deixar a taça gelando. Deixar essa taça aqui atrás. Vou colocar o gelo, que eu deveria ter colocado antes. Mas agora nós não vamos desperdiçar essas bebidas maravilhosas. Meus conhecidos que tanto admiro, bartenders famosos da cidade, por favor, não me crucifiquem, nem o meu querido colega professor. Eu tenho medo dessa textura. Pronto. Eu vou tirar o gelo da minha taça. Então ele fica um coquetel bem aromático, né? Bem gostoso para consumir agora no verão, nesse calor, né? E com algum petisco, acho que dá para a gente tentar harmonizar ele com uma truta defumada ali da serra, com um queijo serrano, né? Nessa intenção de valorização do terroir. Tchim, tchim.